A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos à nossa pré-aula da lição Betel, primeira lição de 2021. Agora, próximo domingo, nós estamos estudando o tema aí da Esté, a rainha, que a menina que se tornou rainha. Então nós vamos estudar esses 3 meses aí sobre Esté. Só há 2 livros na Bíblia com nomes de mulher, que é Ruth e Esté. Esté também não fala, não cita o nome de Deus, ao lado de Cantares de Salomão. Mas a gente vê toda a ação de Deus, todo o cenário montado e toda uma ação, um agir de Deus nesse cenário. Então o papel influenciador dos pais é o nosso tema da lição de domingo. Vou deixar a Bíblia aqui aberta e vamos para a pré-aula. Texto áureo diz assim, ó: E Esther, porém, não declarou ao seu povo e à sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Os pais, verdade aplicada, os pais têm muita importância na educação dos filhos, pois são os principais agentes de transmissão de valores das crianças. O objetivo da lição é ressaltar que devemos vivenciar o querer de Deus, falar sobre a importância e a responsabilidade paterna e apresentar o perfil da família de Deus. Então vamos lá, texto de referência, vai estar em Esté capítulo 2, versículos 5, 6, 4, 7 e 20. Capítulo 2, versículos 5, 6, 7 e 20. Vou ler rapidamente aqui. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconia, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Esté criara a Hadassah, que é Esté. Este criara a Hadassah, que é Esté, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. E era moça bela, e de parecer formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomara por sua filha. Esté, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esté cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Esse é o assunto aqui que nós estaremos abordando. Vamos aqui para a introdução. Neste trimestre estudaremos a vida de Esté e a importância de confiar em Deus. Para tanto, observaremos a influência dos pais na vida dos filhos, a fim de gerar uma trajetória de vida marcada pela fé e confiança em Deus. Bom, amigos, falar a respeito de uma formação bem feita, bem projetada numa pessoa, não é uma tarefa simples. Hoje você educar está sendo extremamente difícil. Primeiro porque às vezes se falam, mas não se dão exemplo. Cobra o que não faz. Falam uma coisa e fazem outras. E na educação, o maior ensino é regido pelo exemplo. Então nós vemos aqui, vivenciando o querer de Deus. A gente entende o seguinte, Esté foi para o palácio porque não queria. Ou ela foi para o palácio sem querer. Ela foi obrigada a ir para o palácio. No decorrer desse período lá, houve todo um trâmite de perseguição aos judeus.
E aí entra Deus em ação. Entra Deus em ação. Mas se a gente falar assim, Esther foi para o palácio porque Deus queria livrar o seu povo. Não é bem assim o contexto. Por quê? Porque quando o povo... quando o fato de Esther acontece, o povo já está liberado. Simplesmente aqueles que estavam ali foram os que ficaram porque conquistaram as coisas, terras, e ali ficaram. Então, o que aconteceu em Esther, a mão de Deus entrou a partir de um decreto do rei que induziu ou que obrigou todas as mulheres a ir para a casa das mulheres real para poder ele escolher uma rainha. E nesse caso foi escolhida Esther, e aí a mão de Deus entrou nesse cenário todinho e se desenvolveu essa história linda e bela como é o livro de Esther. Às vezes, Deus pega as nossas atrapalhadas, nem sempre, não é regra. Às vezes você entra nas suas atrapalhadas e Deus deixa você se virar. Mas às vezes numa atrapalhada que você entra sem querer, como foi o caso de Esther, Deus entra com a sua mão e nos fortalece e nos faz triunfar em meio a esses momentos que nós não queríamos estar e por força de acontecimentos maiores nós acabamos nos encontrando nele. Foi o caso de Esther. Compreendeu o que eu estou falando? Estou diferenciando bem para a gente não achar que qualquer coisas erradas que nós fizermos vai desembocar em coisas boas. Não. Ali Esther é uma judia que casa com um gentio. Então não era nada um projeto divino. Mas ela foi forçada a isso. E aí, por ela ser forçada, Deus entra na história e muda o quadro e transforma essa situação que desembocou depois numa inveja de Ramã por Mardoqueu, justamente por ela estar no palácio, mas Deus, na fidelidade dos seus servos, preservou o povo que ele escolheu para ser a luz das nações. Vivendo o querer de Deus. O Senhor permitiu a morte dos pais de Esther antes que ela se tornasse adulta. Com a morte deles, a menina foi adotada por seu primo Mardoqueu. E nesse quesito de adoção, Mardoqueu ele cria a menina como a sua filha e ele instrui a menina. Porque como nós já lemos, Mardoqueu ele veio de Judá para a Babilônia e da Babilônia para a Pérsia, quando em 539 Ciro domina toda a Babilônia e aí domina então o mundo então com todo o seu poderio militar. Então Mardoqueu, após a morte dos seus pais, que provavelmente foram em cativeiro, e ela nasceu em cativeiro Esther, Mardoqueu pega a menina, cria sua prima e educa, mesmo em terra estranha, educa com todos os seus princípios divinos, judaico, da cultura judaica, de temor a Deus, de fidelidade a Deus, de manter uma identidade em terra estranha, como foi Daniel e os seus 3 amigos, Mesaque, Sadraque e Abednego. Mesmo em terra estranha, com nomes trocados, eles mantiveram a sua identidade a Deus. A mesma coisa aconteceu com Esther. O nome dela era Radassa, Murta. Eles trocaram por persa Esther, que pode vir da deusa Istá, e que quer dizer estrela, mas mesmo assim a sua identidade não foi mudada. Sabe por quê? Porque a sua identidade está dentro de você. A identidade sua está cravada no âmago da sua vida. Pode mudar o seu nome, pode mudar a sua roupa, pode mudar até a cor da sua pele, mas jamais conseguirão mudar aquilo que está marcado dentro de você, a não ser que você permita que isso aconteça. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Bom, quando o autor cita aqui Provérbios 22, 6. Se a gente atentar para Provérbios ele é um livro de conselhos, de
de conduta prática de vida, de uma vida moral, de uma vida sensata, de uma vida equilibrada. Então, muitas das coisas que a gente lê em Provérbio não tem nada, não tem o contexto, por exemplo, que às vezes a gente quer aplicar. Por exemplo, quando a gente pega o 22:6 de Provérbios para aplicar que se você ensinar o seu filho no caminho de Deus, ele vai ser crente até morrer, o texto não quer dizer isso. Você pode até crer assim, mas o texto não diz isso. O texto está falando de conduta. O texto está falando de moral. Se você pegar o contexto, o versículo 1 do capítulo 22 mesmo, vai estar lá: mais vale o bom nome do que a riqueza, mais vale o bom nome do que a prata e o ouro. Ele está falando de conduta, de padrão, de moral de vida. Esse é o que o autor Salomão ele está falando. Ele está nos ensinando a viver uma vida padronizada. E não no quesito se você criar o seu filho e ele vai se desvirtuar. Então, ensina o seu filho a boa conduta, a viver uma conduta de falar a verdade, de ser honesto, de ser sincero, de não pegar o que não é seu, de não querer o que não é seu, de não querer as coisas dos outros, de tratar bem as pessoas, de respeitar os mais velhos, de honrar as pessoas, de amar as pessoas, de perdoar as pessoas. Isso são condutas morais de vida. As pessoas mais antigas, por exemplo, tinham uma conduta moral, ética, que é de encantar, né? Os pais ensinavam uma conduta, um princípio de conduta, mesmo não sendo cristão, que eles carregaram isso para a vida toda, e isso causou muito respeito com o semelhante, porque os pais ensinaram isso. Então hoje é totalmente diferente. Por exemplo, no meu tempo, se eu chamasse o meu pai de velho, eu ganharia um grande sermão. Hoje o filho chama o pai de velho, coroa. Por quê? Porque a conduta não foi ensinado a ter esse respeito. Quando o filho pequeno começou a chamar o pai de cara, ele aceitou. Quando o filho pequeno começou a chamar o pai de coroa, ele aceitou, achou de boa. E aí isso aí perdeu o freio, perdeu o controle. Isso é uma conduta que deve ser ensinada às pessoas. Por exemplo, na minha geração nós aprendemos a tomar bênção pai, bênção mãe, respeitar. Hoje acabou isso. A geração de hoje acha que isso aí é bobagem, acha que isso aí é coisas ultrapassadas. E aí eles vêm com uma teoria totalmente pervertida e danosa, o que está desembocando em tudo isso que nós estamos vendo. Pai perdendo a cabeça com filho, filho perdendo a cabeça com pai, pai com mãe, mulher com marido, marido com a esposa, e essa mar de sangue, de violência que nós temos vivenciado no dia a dia. E a gente precisa realmente botar limite para os nossos filhos. Nossos filhos precisam de limite, nós precisamos de limite, e a criança também precisa de limite. Vamos lá, família em primeiro lugar. Então é importante, irmãos, que a gente valorize a nossa família, valorize a sua família, dê valor a ela, respeite a sua família, honre a sua família, não coloque nada acima da sua família a não ser Deus, respeite a sua esposa, seus filhos, viva bem dentro da sua casa, porque isso será um fator sadio para a sua emoção, para que você tenha uma vida emocional sadia. Então, valorize a sua família, ame a sua família, respeite a sua família. Que os corações dos pais sejam convertidos aos filhos, que o coração do filho seja convertido aos pais, que o coração da esposa seja convertido ao marido, que o coração do marido seja convertido à esposa. Esse é o princípio bíblico de uma família que a gente precisa ter, dessa conversão de coração para coração. E aí as nossas famílias elas vão mudar muito no seu quesito de vivência sadia e saudável. 1:3 diz: faça a diferença onde você estiver. Então a educação no meio do povo de Deus vai muito além do legítimo acompanhamento dos princípios religiosos. A verdadeira educação tem como princípio proporcionar ao ser humano crescimento em todos os aspectos, tanto na esfera espiritual, emocional, intelectual
e comportamental. Ou seja, a diferença que você faz tem que ser aonde você estiver. Por exemplo, se eu falar para você assim, fizer uma pergunta para você. Um coqueiro, ele dá coco porque é coqueiro, ou ele é coqueiro porque dá coco? Você vai falar assim, ele dá coco porque ele é coqueiro. Positivo, ele dá coco porque ele é coqueiro, e não é coqueiro porque dá coco. Porque se você ver um pé de coco estéril sem dar um coco, você chama ele de coqueiro. É ou não é verdade? Ele é um coqueiro. Então ele dá coco porque ele é coqueiro. Mas se ele não der coco, nós continuamos tratando ele de coqueiro. Ou seja, ele não perde a sua identidade. A mesma coisa nós não podemos perder nossa identidade independente do lugar aonde nós estivermos. Isso tem que estar cravado aqui, ó, dentro de nós. Isso tem que estar enxertado em nós. A nossa identidade, ela é divina. De cidadão do céu. A gente precisa dessa identidade marcando a nossa vida. É o digital de Deus. É como se fosse o digital de Deus na nossa vida. Na sua identidade não tem lá o seu digital? O nosso digital. O digital de Deus tem que estar em nós. E isso nos trazer uma identificação de que somos filhos de Deus. Exercendo a responsabilidade paterna. Bom, Mardoqueu, ele pegou a sua prima e trouxe um ensinamento para ela ali, provavelmente desde criança. A Bíblia não narra com quantos anos seus pais morreram, quantos anos tinha Esther na época, mas mas Mardoqueu cria essa menina ali na educação judaica, do princípio ali de ensino. Em tudo as inculcarás, está lá em Deuteronômio capítulo 6, andando, parando, caminhando, assentando, deitando, levantando, em tudo as inculcarás. Ensina a sua criança. E ele fez isso. Então, ele exerceu essa responsabilidade paterna. Porque se Deus te deu essa responsabilidade e você não exerce, você pode ser julgado no dia do juízo por não ter exercido como deveria um papel delegado por Deus a você, que é exercer o seu papel paternal. Atente para isso. Preste atenção nisso. Se você está exercendo o seu papel, se você está ensinando o seu filho a respeitar a Deus, a temer a Deus, a respeitar o próximo, o semelhante. Ajude o seu filho a ser um cidadão de bem. O cristão deve brilhar como uma testemunha de Cristo. Então, olha só. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Mateus capítulo 5, versículo 16. Para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Nós devemos brilhar como filhos da luz. Nós temos a incumbência de chegar em algum lugar e as pessoas nos ver diferente. No modo de falar, no modo de pensar, no modo de agir, no modo de andar, no modo de tratar. Então, atenta para quando você estiver num lugar, você não perder o foco de que você serve a Deus e está sobre o seu ombro o peso de testemunhar de Deus. Você deve brilhar como filho da luz. O 2 diz, momento de se calar. Esther aceitou o conselho de seu primo e não falou nada a respeito do seu povo. Nossas palavras devem promover edificação. Há tempo de falar e há tempo de não falar. Se for para falar igual Memucã, para dar conselho para o rei quando ele a rainha não quis ir a ele, Memucã falou, depõe essa rainha e põe um decreto que ela jamais volte ao reinado. Aí para dar mau conselho, para dar mau exemplo, para dar um conselho pernicioso, é melhor se calar, porque o silêncio não nos trai. E há um provérbio que diz que o silêncio é de ouro.
e o falar é de prata. Então, cala e fala na hora certa, para poder causar edificação na vida das pessoas. Momento de não se calar, que possamos sair às ruas e abrir a nossa boca para combater o pecado. Então vai ter momento que a gente vai se calar, mas vai ter momento que a gente vai falar. Então se for para você falar o que não aproveita, se cala. Se for para você falar o que se aproveita, fale. Então pondera a sua fala. Pondera a sua fala. Os fariseus falavam demais e só falavam bobagem. Jesus ouvia com atenção o que eles falavam, mas quando abria sua boca, falava com propriedade. E aí eles chegaram à conclusão de que ele falava como quem tinha autoridade. Por quê? Porque ele sabia o que falava e sabia o tempo certo de falar. Não fala no tempo certo que você vai falar como quem tem autoridade. Se cala no tempo certo que você vai mostrar a sabedoria estampada nas suas atitudes. Ok? Então vamos para os 3, o perfil da família de Deus. Bom, a partir do que se aprende diversos valores importantes como afeto, consideração, ternura, cuidado e etc. A família não só é a base da sociedade, como também a Constituição. Como sugere a Constituição, ela é o alicerce do indivíduo. Que o Senhor conserve a nossa família assim como conservou a de Esté, de pé na sua presença, com base nos princípios inegociáveis da palavra. Mas não negociar nada, irmãos. Cuidado para nós não pegarmos a palavra de forma errada. Fazer uma exegese. Exegese é quando a gente dá um jeitinho. Fazer uma exegese e aplicar o texto da forma que eu quero que o texto fale. Isso é uma exegese. Então não faça isso, apresenta o texto na sua literalidade, dentro da sua hermenêutica, exegética, para você não fazer uso de forma indevida da palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a conservar a nossa integridade, a conservar a nossa vida, a não nos negociar os nossos princípios por valores nenhum, por conquista nenhuma. Que os nossos princípios sejam inegociáveis diante de qualquer oferta sugerida a nós. O 3.1 diz, é preciso alcançar o coração da criança. Com esta adoção, coube a Mardoqueu treinar e desenvolver as verdades sagradas continuamente no coração de Esté. Ele teve a oportunidade e executou bem o seu papel. Ele alcançou o coração da pequena Esté, que foi formada com aqueles princípios, com aquela visão de temor, de reverência e de respeito a Deus. Começa pela sua casa, é extensivo à casa de Deus hoje. Por exemplo, hoje você vê as crianças com celular na igreja. A culpa não é dela, a culpa é dos pais. Você vê as crianças, os pais no templo e as crianças pro lado de fora, com celular, bagunçando, badernando. A culpa não é dela, é dos pais. Qual será a nossa geração daqui a 30 anos? Se estivermos aqui, qual será a igreja que ficará para os nossos filhos? Que nós estamos ensinando eles assim. E nós teremos grande parcelas de culpa nessa geração distanciada de Deus, porque nós estamos fazendo elas do jeito que elas são. Infelizmente, essa é a verdade. Esté teve seu caráter formado na infância. Outra coisa importante. Se você forma, a psicologia diz que quando você forma até 6 anos, um caráter numa criança, ela vai carregar isso aí para o resto da sua vida. Então é importante que a gente saiba formar esse caráter aí para depois a gente não ficar com medo dos nossos filhos, porque eles estão crescendo e eles estão respondendo a nós. Por quê? Porque nós não educamos eles. Eles são mal educados conosco muitas das vezes porque nós fomos mal educados com eles.
falamos alto. Criança, para mim, não se fala alto. Criança se impõe o respeito. Gritamos, para mim não se grita, se impõe respeito. A criança tem que te respeitar. E não precisar gritar com ela. Então é importante que isso aí seja pensado e repensado. Por isso que eu citei aí um livro do Dr. Augusto Cury, que bons pais, eles formam sucessores e não herdeiros. Tem um outro também, que é do Augusto Cury, que eu quero citar aqui para vocês, Maria, a maior educadora da história. Livraço. Esses dois livros, se você ler esses dois livros, como pai, quando a sua criança ainda está nova, está na gestação, você cria um filho muito bem criado dentro da psicologia. Fica a dica. E o 3, como educar as crianças desta geração. Bom, a educação dos filhos não pode ser delegada à escola. A escola é para ensinar a ler e escrever. Não seja omisso à sua responsabilidade. O que está tendo é omissão. Pais que não querem ter trabalho, educar dá trabalho. Pais que não querem demandar tempo com os filhos, educar dá trabalho. Pais que não querem investir amor, carinho e atenção nos filhos, educar dá trabalho. E aí nós estamos gerando isso que nós estamos vendo aí. Tragédia em cima de tragédia envolvendo os filhos. Crianças que não respeitam mais os diáconos na igreja. Xinga os diáconos. Reclama dos diáconos, chora. Aí vai para o pai chorando. Aí quando volta, a própria mãe fica com raiva do diácono e vai a favor dos filhos. E é essa geração aí que nós estamos vendo nas igrejas, não é verdade? E a conclusão, a história da humanidade é marcada por aqueles que influenciaram suas gerações. Por meio da educação recebida, Esté pôs-se a fazer toda a diferença por onde passava. Que possamos seguir o exemplo, que possamos seguir os seus passos e marcar nossa trajetória exalando o bom perfume de Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fica aí a nossa pré-aula, só para você ter aí uma orientação, para você se seguir nesse assunto tão importante que nós estaremos estudando nesses 3 meses, o livro de Esté. Não esqueça de dar um link aí no canal, de dar um like aí no canal, colocar o coraçãozinho aí, amei, aperta o sininho, aciona o sininho para você receber as novas notificações, compartilha esse vídeo e até a próxima aula. Fica com Deus.